Saúde a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus do Brasil, em Belém da Guabiraba. Nós estamos em uma reunião de obreiros, e nós vamos dar início agora com a ministração da palavra. Já louvamos ao Senhor, já oramos ao Senhor, e agora a gente vai ler uma palavra para a reflexão nossa, e em seguida nós vamos tratar de assuntos que diz respeito ao reino de Deus. Então agora os irmãos podem compartilhar também da palavra que a gente vai se limitar aqui nessa noite, tá bom, pessoal? Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. Algumas pessoas dizem assim, primeira Samuel, né? Mas está errado. É primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2. Nós estamos aqui com a presença do nosso presbítero Sidney, que veio largou do trabalho, veio direto para cá. Estamos aqui também com a presença do nosso auxiliar Antônio, o auxiliar Wilson, que ali está, o diácono Jessivan e o evangelista Severino, que ali está. Alguns irmãos ainda estão vindo a caminho, porque hoje é dia de trabalho, e a gente sai do trabalho rapidamente para vir para cá. Então alguns têm dificuldade de chegar por causa do trânsito, mas nós vamos dar início, tá bom? Como já começamos, e agora vamos ver a palavra para a nossa reflexão. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo número 2, versículo número 30, diz assim o texto sagrado: Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andaria diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Essa expressão envilecido quer dizer desprezado, desvalorizado, né? Serão de certa forma desonrados. Então essa expressão envilecido se refere a tudo que é desprezível. Então o Senhor está dizendo aqui, porém os que me desprezam serão envilecidos, tá bom? Então, até aí pela nossa reflexão. Deus, obrigado por essa palavra. Tome a frente, Deus, e fala ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. A igreja poder sentar, os obreiros presentes. Amados, nós estamos aqui diante de uma palavra e o texto diz respeito à profecia contra a casa de Eli. A gente sabe que Eli, né, sumo sacerdote ali daquela época, né? Um sacerdote muito famoso e muito conhecido, muito honrado, mas que infelizmente ele abriu mão do zelo que era para ele ter, e ele começou a dar liberdade a seus filhos, ao ponto de seus filhos começarem a desonrar a presença de Deus, porque os filhos dele desonravam tanto a presença de Deus, que na presença do altar eles desviavam os sacrifícios que eram trazidos para perdão de pecado, né? Entregue na casa do Senhor. Então eles desonravam o Senhor, e Deus ficou furioso com Eli, que era o pai deles, por estar passando a mão na cabeça deles, por se fazer de morto, por se fazer de cego, né? E Deus, ele se entristece quando ele nos dá um dever a fazer, né? Quando ele nos chama para fazer algo e a gente negligencia, e a gente vacila, e a gente despreza aquilo que ele nos deu. A gente pode se lembrar de Jonas. A Bíblia diz que Deus chamou o profeta Jonas e delegou a ele
uma ação, né? Um dever, e ele fugiu do querer de Deus, da vontade de Deus, se desviou da vontade de Deus. A gente entende que Jonas, ele não fez aquilo, de certa forma, por medo, né? Jonas fez aquilo ali por zelo da sua nação, porque naquele tempo Nínive era uma cidade poderosa, né? Os assírios estavam subindo, ganhando a guerra de todo mundo, destruindo todo mundo, e ia chegar em Israel. Então Jonas, né, ele viu que aquele povo iria, de certa forma, ser salvo se ele fosse pregar. Deus iria perdoar se ele se arrependesse e livraria ele do castigo de Deus. E Jonas não queria que ele fosse livrado do castigo de Deus, que ele passasse, que ele sofresse o castigo de Deus, porque aquela nação era má, era perversa. Então ele disse: eu não vou pregar não, porque Jonas, como profeta, sabia que a palavra de Deus ela tem poder de penetrar até, né, no íntimo do homem e convencer ele. E aí ele vai e foge do Senhor. Mas só que quando o Senhor nos dá um dever a fazer, nos dá uma obrigação a fazer, quando ele nos delega um poder para agir, a gente não pode voltar atrás. Se a gente é filho, a gente tem que obedecer. Então Jonas fugiu, mas o Senhor foi buscar, trouxe de volta, e ele teve que pregar naquela cidade. E diz a palavra que Jonas pregou naquela cidade, e toda a cidade se converteu a ouvir a palavra de Deus, né? Então a gente vê que teve que se cumprir aquilo que Deus tinha ordenado. Agora veja o processo que Jonas passou. Ele desceu até o inferno. Ele diz: olha, das profundezas do abismo, das profundezas do inferno, né, clamei, e o Senhor se compadeceu de mim, né, me ouviu. Então a gente vê que às vezes é necessário Deus permitir que o homem, a mulher a quem ele chamou, desça até as profundezas do abismo. Isso se refere a sofrimento, para poder entender, tem que fazer o que Deus mandou. Então Jonas depois agradece, né, embora pregando ainda com má vontade, só para fazer a vontade de Deus, né, pregou de uma maneira bem áspera, bem aguda, né, como se quisesse que as pessoas não se convertessem. Mas Deus não precisa, né, de mim nem de você para convencer ninguém. Basta a palavra sair, o Espírito Santo ele vai se encarregar e vai convencer a alma do seu pecado, da justiça e do juízo. Então, voltando para o texto lido, Deus entregou ali uma responsabilidade de zelar pela casa de Deus, de zelar pela arca do Senhor, que é a presença de Deus, de zelar por tudo que é de Deus. E ele negligenciou, ele abusou da autoridade, abusou do poder, ele relaxou no seu trabalho, ele não fez como devia. E aí Deus agora faz o quê? Levanta alguém para suceder Eli. Esse alguém a gente sabe muito bem que foi quem? O profeta Samuel, que Deus levantou e colocou ali dentro para poder falar com ele e alertar Eli do que iria acontecer. E não foi diferente. Depois de tudo acontecido, vocês sabem que os filhos de Eli morreram na batalha. Eli, que já estava gordo, o sacerdote não podia engordar, ele estava gordo, e quando soube da notícia, caiu da cadeira e desabou embaixo, quebrou o pescoço e morreu, tá? E aí houve toda aquela tragédia, quando se levanta agora Samuel para dirigir aquela nação, e a gente vê que por causa do desprezo, da negligência, do relaxamento, Eli perdeu não só os seus filhos, né, seus entes queridos, seus filhos, como também perdeu a sua própria vida. Então a gente precisa entender que o mesmo Deus de Israel, que cobrou de Eli por ter sido negligente, que cobrou dos filhos de Eli por ter sido ladrões, por ter sido pessoas que desonraram a Deus na presença de Deus. Então não é diferente, é o mesmo Deus de hoje. A gente sabe que Jesus veio para aplacar a ira de Deus, mas isso não nos desvia do castigo, da chamada, da repreensão de Deus, porque ele diz lá na carta aos Hebreus que ele
castiga e açoita a todo quanto ama. Se Ele me ama, Deus vai ter que me corrigir, porque Ele me ama e Ele não quer me perder, Ele não quer te perder. Então é necessário a correção de Deus. E voltando no que diz respeito à correção, a gente vê que lá em Provérbios 15, 32, Provérbios 15 e 32, o texto sagrado, vamos lá, Provérbios 15 e 32, vou ler para você. Diz assim o texto sagrado: o temor do Senhor, aqui é o 33, perdão, 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire o que? Entendimento. Vê bem, vou repetir o texto para você que está assistindo também. O que rejeita a correção menospreza a sua alma. Vê bem. Mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Veja bem como isso é importante. E a gente vê que lá em Provérbios 13, 18, veja o que diz Provérbios 13, 18. Deixa eu ler só na sequência esse 15 e 32, para você ver na sequência dele, 32 agora, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Veja, o temor do Senhor. O que é temor? Respeito, zelo por Deus. Então, quem tem respeito por Deus, está dizendo aqui que é a instrução, ou seja, o temor do Senhor, o respeito ao Senhor, o temor ao Senhor, é a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Então, todos que têm temor de Deus são humildes. Todos que têm temor de Deus, eles honram e serão honrados. Aí lá no 13, 18 de Provérbios, 13, 18 de Provérbios, diz assim, a palavra de Deus: pobreza e afronta virão ao que rejeita o quê? A correção. Mas o que guarda a repreensão será venerado. Vê bem, vou repetir o texto: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Veja bem, aí precisa entender que o que é correção? É corrigir algo que está errado. Ninguém nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo. A gente aprende. E eu não conheço nenhuma pessoa que tenha aprendido se antes de errado. O que é que Deus não se agrada? É quando você prefere permanecer no erro. Porque é honroso para Deus quando eu erro querendo acertar. Deus se alegra. Deus nos justifica. A prova é tanto que o Senhor, Ele nos justificou, nós ainda não erramos. Em pecado, Ele nos salvou, sendo nós ainda pecadores. Isso é o quê? Isso é honrar uma pessoa que não merece. Então aqui, ele deixa bem claro que desprezo, ou seja, pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção. Então uma correção é algo para o nosso bem. É tão bom quando o nosso pai nos corrige antes de nos açoitar. É muito bom. Quantas vezes eu chamo minhas filhas para falar de está acontecendo assim, assim, assim. Isso está errado. Procure melhorar, porque se você não melhorar, a gente vai começar de outra forma. Então, vai vir o quê? O chicote. Vai vir um açoite. Então, foi bom para eles, foi bom para elas ter sido corrigido. Imagina se nosso pai não nos corrigisse. A gente ia logo para o açoite, ia logo sofrer. Mas graças a Deus, que Deus é aquele que nos corrige pela sua palavra. É isso que Ele está fazendo hoje aqui, com a gente aqui e com aqueles que estão nos assistindo. Ele está nos corrigindo para que a gente venha se endireitar no seu caminho e fazer conforme o seu querer, a sua vontade, para que a gente possa ali experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entenda bem.
E aí a gente vê ainda que em Provérbio 8:32, eu estou lendo, aplicando-me mais o livro de Provérbios, que é o livro da sabedoria. É o livro da sabedoria, e a gente precisa de sabedoria realmente para exercer a chamada do Senhor na nossa vida. 8:32 de Provérbio diz assim o texto sagrado: agora, pois, filhos, no plural, filhos, ouvi, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Veja bem, bem-aventurados serão os que guardarem o meu caminho. Guardar é praticar, é colocar em prática, é viver. E quais são os caminhos do Senhor? Se ele for para o Novo Testamento, o Senhor diz: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí se ele for para o Salmo de número 1, lá ele diz: olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores. Aí ele começa a dizer, então é bem-aventurado quando o homem ele guarda o caminho do Senhor. O que é o caminho do Senhor? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus, porque o Senhor diz na sua palavra em Provérbios 14:12, ele diz: olha, há caminhos que ao homem parece direito, mas que o seu final é caminho de morte. Aí o Senhor diz no Novo Testamento dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? Ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, para a gente se dirigir a Deus, chegar a Deus, nós temos que ir por quem? Por Jesus. E Jesus é o quê? A palavra de Deus. Então está aqui a nossa correção, está aqui o nosso caminho, está aqui o caminho pelo qual nós devemos trilhar para agradarmos a Deus e sermos honrados na terra. Irmãos, é muito bom ser honrado. É muito bom ser honrado. Eu gosto tanto quando chego no lugar que eu vejo alguém, estou ali, por ali meio perdido, querendo uma oportunidade para resolver uma situação, e alguém diz: pastor Dauro, está fazendo o que aqui, pastor? Aí eu estou aqui, você vem cá, pastor, vamos ver aqui, vem aqui, vamos lá. Isso é tão bom, irmão, isso é tão gostoso, você ser honrado pelas pessoas. Por quê? Por que isso? Porque você está andando no caminho. Anda no caminho que tu vai ser honrado. Anda no caminho que aonde você passar, você vai ser honrado, porque digno de honra é aquele que anda nos caminhos do Senhor. E aí ele diz ainda, na sequência, a gente está lendo o 8:32, aí o 8:33, vê lá, no 36, 33, aí vamos lá, 8:32 a gente leu, vamos ler o 31. 33, não é isso? 32, aí agora vai ler o 8:33. Aí aqui, vamos lá. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sedes o quê? Sábio. É lindo isso. Eu errei, recebi uma correção. Se eu for sábio, desculpa. Eu reconheço que eu errei. Não é vergonhoso, é honroso quando você reconhece que errou. O que Deus acha, o que Deus diz que é desonroso, é quando você prefere ficar no erro. E aí, 34, vamos lá. Bem-aventurado o homem que me dá o quê? Ouvidos, velando as minhas portas, cada dia esperando as ombreiras da minha entrada. Aí 35, porque o que me achar, achará o quê? A vida, e alcançará favor do Senhor. Vamos para aí, irmão. Favor é graça. Aí no 36, mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria misericórdia, a alma. Vamos para aí. Todos os que me aborrecem amam o quê? Amor. Misericórdia. Sabe o que é aborrecer no termo bíblico? O termo bíblico para aborrecer quer dizer amar menos. Então aqui a palavra quer dizer o seguinte: quando eu amo mais a minha mulher, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, o meu esposo, minha namorada, meu namorado, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, quando eu começo a amar mais a minha família, os meus pertences, as minhas coisas, mais do que a Deus, como é que eu
recebendo a morte. É o que ele está dizendo aqui, ó. Mas o que pecar contra mim violentará a sua própria alma. Porque pecar contra o Senhor é não fazer aquilo que Ele mandou. Tiago 4,7, ele diz, olha, se não falha é 4,7, não é 4,17, salvo engano. Ele diz assim, olha, aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Então aquilo que eu estou vendo que é para eu fazer, e eu não fiz, e não deu justificativa, e não tive um motivo de força maior para não fazer aquilo, eu vou ter o preço. Eu desonrei o Senhor, eu desprezei o Senhor. Então ele está dizendo que, ó, aquele que pecar contra mim, ele violentará a sua própria alma. Todos que me aborrecem, quer dizer, que me amam menos, amam a morte. Misericórdia. Então, irmão, abaixo de Deus, em primeiro lugar, está a família. Eu devo cuidar da minha família, minha esposa, meus filhos, minha casa, meu trabalho, mas eu não deixo, não posso de maneira nenhuma deixar de honrar aquele que é a razão de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, de tudo que eu recebi. Ele é a razão. Sem ele eu não teria nada disso. Então eu preciso ser grato a ele. E a única maneira de eu pagar a Deus o que ele tem feito é fazendo o seu querer. Na sua casa, aonde eu passar, aonde eu estiver, eu devo glorificar o nome dele com a minha vida, com as minhas vestes, com a minha voz, com o meu trabalho, com tudo que eu tiver, eu devo glorificar ao Senhor. E aí estou terminando já para concluir. A gente vai aqui só ler mais 2 versículos. Lamentação 1,19. Lamentação de Jeremias 1,19. Glória a Deus. Lamentação de Jeremias 1,19, o texto sagrado diz, quase toda reunião, eu leio esse texto de Jeremias, de Lamentações de Jeremias, porque ele é tão significativo, irmão, como toda palavra clara. Mas esse daqui, ele nos dá, uma foto do que tinha acontecido na casa do Senhor. 1,19 diz assim, de Lamentação de Jeremias, chamei os meus amadores. Chamei os meus amadores. É Deus mesmo. Eu chamei os meus que me amam. Dizem que me amam. Chamei eles. Mas eles me enganaram. Vê bem? Me enganaram. Os meus sacerdotes. Agora o negócio entrou para o lado do sacerdote. No que diz respeito ao tempo de hoje, pega todos nós, de modo geral, porque todos nós fomos feitos reis e sacerdotes. Então pega todo mundo. Os meus sacerdotes, ele diz aqui, ó, e os meus anciãos, presbíteros, homens de autoridade maior, naquele tempo, era quem tinha a primazia, o respeito da nação. Eram os que tinham cães brancos, cabelos brancos, eram homens acima de 50 anos de idade, que é chamado de, no caso de presbítero hoje, nesse caso aqui, os meus anciões expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento, para refrescarem a sua alma. Quer bem? O que é que está falando aqui? Do povo de Deus, a quem ele chamou, enganou ele, se preocupando apenas consigo mesmo, procurando buscar apenas o que lhe diz respeito. Depois eu vejo. É um perigo, irmão. E para terminar, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, o texto sagrado é conhecido nosso, mas precisa ser vivido por nós. Ele diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Está fraco? Fortifica-te na graça. O que é graça? Favor que o homem não merece. Ou seja, estou fraco, Senhor, eu estou fraco, Senhor, me ajuda. Se eu estou sem vontade de ir para a tua casa, me ajuda. Se eu estou sem vontade de ir para a escola dominical, estou sem vontade de evangelizar, estou sem vontade de ir para a reunião secreta com Deus, eu estou sem vontade de ir para
cultuar. Meu Deus, eu estou sem vontade, me ajude. Eu estou dizendo para o Senhor que só o Senhor pode me ajudar. Minha carne está vencendo, mas eu quero prevalecer. Me ajude, meu Senhor. Deus vai dar graça. Deus vai dar graça. 2 Timóteo 2, primeiro. Então, ele diz aqui: tu, pois, meu filho, fortifica-te da graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Então, cabe à direção da igreja, o pastor, o presbítero, o evangelista, aos cabeças que estão dirigindo a igreja, confiar a outros. Quem são esses outros? Diáconos, auxiliares, professores, a dirigente. Confiar essas pessoas, chamando elas, capacitando elas, para que elas possam ensinar a outras pessoas, porque a gente não pode fazer tudo. Então Deus nos dá pessoas para que a gente possa dividir as tarefas e assim enfrentar o mundo, o diabo, o inferno, e assim vencendo e se expandindo e crescendo até o encontro com o Senhor. Aleluia. E aí, a gente vê aqui, sofre, pois, comigo as aflições. Tem pastor que misericórdia, está sozinho. Ele está sofrendo, mas são poucos os que sofrem com ele. São poucos os que entendem: puxa, meu pastor está precisando de mim. Meu pastor, eu vou lá. Pastor, está precisando do quê? Pastor, está faltando o quê? Pastor, o que é que o senhor está precisando? De 100 aparece um ou dois para fazer isso. Que pena. Como a gente precisa ser melhor na obra do Senhor, né? E graças a Deus, que Deus deu uma graça tão grande para o pastor, que ele fica, parece até que ele não erra, parece até que ele é de ferro. É incrível a vida do pastor, porque todo mundo se desvia, todo mundo reclama, todo mundo tem problema, todo mundo vai, vem, todo mundo pinta e borda, e o pastor continua no mesmo lugar. Só Deus para ter misericórdia. Parece até que o pastor não tem problema, parece que o pastor não tem no trabalho, parece que o pastor não tem família, parece que o pastor, ele é um ser celestial. Porque muitos não sabem o que o pastor passa no seu quarto, no escuro, orando, o que ele pede, o que ele deseja, o que ele quer ver. Quantas pessoas estão passando fome e precisando da cesta básica? Isso é para quem? Um pastor designado. Quantas pessoas estão no hospital? Quantas pessoas precisam de uma visita? Quantas pessoas estão precisando de um aconselhamento? Quantas pessoas estão precisando ser salvas lá fora? Isso vem para quem? Para o pastor. E o pastor, quando se levanta com essa responsabilidade, desse peso, e procura alguém para dividir, aleluia, cadê? Cadê? Meu Deus, eu vou dividir com quem? Aí só me vem à memória o texto que o Senhor diz para o seu discípulo: rogai ao Senhor da seara, para que vos mande ser feito. E eu fico lá: Senhor manda, Senhor manda, Senhor manda, Senhor manda, Senhor manda, Senhor manda. Meu Deus! Por que, manda, meu Deus? Porque os teus sacerdotes, os teus amadores, eles te enganaram, eles não se encontram aqui. Mande alguém que te ame em verdade, Senhor. Manda ser filhos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu fico pedindo. É tão bom quando chega alguém para nos ajudar. Tão bom, irmão. Então, aqui, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Estamos em uma guerra. Por isso que no capítulo de número 15, no versículo número 15 aí, 2 e 15, o Senhor diz o quê? Procura apresentar-te a Deus aprovado. É a Deus. A Deus. O pastor você pode enganar, mas Deus não. Eu posso mentir, eu posso enganar alguns de vocês, até certo ponto, que um dia vai ser descoberto. Tudo se revela, porque nada há encoberto, 4:22 de Marcos, nada há encoberto que não haja de ser revelado. Vai ser revelado. A verdade vai vir à tona. Então, eu posso até enganar vocês, a princípio, mas eu não posso enganar o meu Deus. Eu não posso. Eu posso fugir de vocês, eu posso fugir de qualquer pessoa, mas eu não posso fugir de mim mesmo. Um certo pensador, ele diz: olha,
fui para o lugar mais distante que eu podia imaginar e não consegui fugir. Porque quando eu cheguei lá, eu também estava lá. Eu não consigo fugir de mim mesmo. Por mais que eu tente enganar, lá dentro de mim existe um tribunal chamado consciência, que ainda que todos me inocentem, ainda que todos tenham uma falsa aparência de mim, dizendo que eu sou bonzinho, mas eu dentro de mim, no tribunal que é a consciência, está dizendo: tu és culpado, tu és covarde, tu és negligente, tu és relaxado, tu conserta. Existe um tribunal que não precisa nem o Espírito Santo dizer nem falar, já fala automaticamente dentro de mim, dentro de você, que nós estamos errados. Meu Deus. E ele procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Meu Deus. Ai, meu Deus, quantas vezes diante de Deus a gente tem um monte de coisa para se envergonhar. Analisa direitinho. Quantas coisas que Deus disse que é para mim e você fazer e nós não fizemos. Isso é o quê? Motivo de vergonha, motivo de repreensão. E tem um texto na carta de Paulo que diz assim: olha, que prepara para que quando o Senhor voltar não sejas achado, para quando ele voltar tu sejas achado irrepreensível. Então no arrebatamento só vai subir quem for irrepreensível, ou seja, quem não tem culpa, quem não está negligente, alguém olha assim: não, o irmão ali, a irmã ali, o diácono auxiliar, o prefeito, rapaz, a irmã ali é da obra, ali uma benção, ali sim, esse daí, irrepreensível, não tem razão para que ninguém repreenda ele, porque ele é um exemplo de homem e de mulher de Deus na obra do Senhor. É esses que Deus está procurando, porque ele diz: olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que me sirva. Esses serão tomados por mim. Amém, igreja? Amém. Amém. Isso tudo sabe por quê? Porque Jesus está voltando e Ele não quer nos perder. E eu sempre digo: Senhor, aconteça o que acontecer comigo, faça o que o Senhor quiser fazer comigo, mas não me deixe ficar. Eu não quero ficar. Mas eu não estou relaxado, vivendo a minha vida relaxadamente, esperando que Deus me castigue, bote eu no hospital para poder subir.